Olá, seja muito bem-vindo à newsletter Operando um SaaS. Meu nome é Thiago Fagundes e eu sou o autor dessa newsletter. E hoje a gente está aqui para falar de vendas, beleza? Gente, por mais que hoje a venda ela seja uma consequência do meu trabalho, eu trabalho num time que sim, faz muitas vendas. Ela basicamente o meu time ele é o maior responsável pela expansão de receita dentro da base do SaaS do qual eu faço parte hoje. Mas hoje o meu time ele é muito mais um time de atendimento e relacionamento, principalmente áreas operacionais da companhia, beleza? Mas, pouca gente sabe, eu comecei a minha carreira e passei bastante tempo da minha carreira, construí carreira dentro da área comercial, inclusive vendendo SaaS. Eu vendi alguns SaaS de conciliação bancária, ERP, enfim, algumas coisas no começo da minha carreira, quando eu trabalhava em meios de pagamento, tá? E eu fazia isso de um jeito bastante interessante, que é um dos métodos que eu vou mencionar aqui. Mas hoje, eu vejo que uma das principais dúvidas e dores de quem está querendo começar um SaaS, ou para quem está começando a encontrar dificuldade na expansão, é como que eu vendo meu SaaS, né? Como eu posso vender ou encontrar outros tipos e canais de venda para o meu SaaS. E eu quero trazer um pouco de luz para isso. Quais são as formas mais comuns de venda de SaaS hoje em dia e umas formas um pouco diferentes, inusitadas, e principalmente falar sobre fatores que influenciam na escolha da metodologia e é, pontos bons e pontos ruins, quando funciona, quando não funciona cada uma delas para você estruturar o teu processo comercial no seu SaaS, beleza? Dito isso, vamos para a tela. A gente tem aqui metodologia de acordo com o marketing, se você vai fazer um marketing outbound ou inbound, eu vou explicar o que é isso. E aqui a gente tem algumas das formas mais comuns de vender esse software, tá? Vamos lá. O que é outbound e inbound? Outbound é quando você interrompe o cliente, ou você vai até o cliente para ofertar o seu produto e serviço de diferentes formas. E inbound é quando o cliente vem até você, te encontra, descobre quem você é e se interessa pelo seu produto e adquire o produto ao longo do teu processo de venda. Não tem tanto a ver com como se decorre o teu processo de venda, mas sim com como o teu marketing faz o cliente chegar até você. Beleza? Enfim, dito isso, acho que essa visão mais macro é interessante de vocês entenderem. Beleza? Dentro de outbound, a gente tem algumas metodologias que são comuns. A primeira dela é basicamente growth na veia. Tráfego pago, crio uma landing page, crio alguma coisa nesse sentido, materiais ricos, alguma coisa que vai fazer o meu cliente se cadastrar ou baixar um material, alguma coisa que interessa. Eu faço tráfego pago, eu faço anúncios que vão atrair o meu público-alvo. E uma vez que o meu cliente ele se cadastra, ou ele preenche um formulário, ou alguma coisa nesse sentido, eu entro em contato via SDR, qualifico esse cliente e, e tento agendar uma reunião desse cliente com um closer para fechar negócio eventualmente. Eu acho que esse é o processo, um dos processos mais comuns, se não o mais comum de venda de SaaS. Ele se adequa bem, principalmente no B2C, no B2B, SMB, que são vendas para negócios de pequeno e médio porte, tá? Mas ele também costuma funcionar bem até em portes um pouco maiores de empresas, enfim. Beleza? Então, esse eu acho que é a metodologia mais comum, mas é muito mais pelo tipo de SaaS que a gente tem aqui no Brasil do que qualquer outra coisa. Segundo método, cold call, cold email, cold outreach. O que significa isso? Eu mandar ligação fria, e-mail frio ou chamada fria. Por exemplo, eu mando uma mensagem no LinkedIn para pessoas do meu público e encaminho essa pessoa para uma reunião, convido essa pessoa para uma reunião para conhecer mais sobre o meu produto, tá? Às vezes você pode até tentar fazer alguns canais intermediários, como o próprio Receita Previsível ensina a fazer, de você mandar um e-mail frio para tentar descobrir quem é o responsável e conseguir uma indicação interna para essa pessoa e entrar em contato mais quente com essa pessoa, dizendo que você foi indicado pelo fulano. Enfim, existem N táticas para você fazer isso. E daí aqui eu imagino assim, esse serviço ele funciona melhor, essa forma, esse modelo de venda funciona melhor quando você está vendendo para profissionais dentro de empresas,
tá? Até pela facilidade de encontrar esse cara num cold outreach, por exemplo, via LinkedIn, e enfim. Terceiro ponto, tráfego mais webinar mais closers. Essa é uma metodologia que eu acho super interessante, eu não vejo muita gente fazendo, mas vejo que é capaz de gerar bastante venda. Então é como se fosse uma estratégia de lançamento, ou de lançamento perpétuo, para quem é do mundo de infoprodutos, que é basicamente você ter lançamentos constantes, toda semana você tem um webinar, você envia tráfego para esse webinar que acontece semanalmente. Nesse webinar você dá o pitch quase completo do teu o storytelling do teu produto, atacador, papapá, papapá. No fim, fala sobre o teu produto, encaminha os teus clientes para calls curtos com closers que estão a postos, tá? Conheço negócios que fazem isso, inclusive um dos meus leitores aqui, que é meu amigo, me falou bastante sobre essa metodologia que ele usa no SaaS dele, que é um SaaS grande. Achei muito legal, super interessante para escalar o teu processo de vendas, tá? O quarto método é o field sales. O que é isso? Digamos que você venda para empresas, por exemplo, você vende para barbearias, você vende para imobiliárias, você vende para negócios em específico, advogados, profissionais liberais, sei lá, clínicas veterinárias. Uma das tuas táticas de venda pode ser literalmente bater na porta do fulano. Oi, fulano, tudo bem? Tá aqui, vim falar sobre soluções com você. Era assim que eu vendia SaaS, tá? Então, por mais maluco que isso possa parecer no mundo atual, que a gente tem desses outros métodos de venda muito mais online, fortes, eu acredito sim que o Field Sales funciona em alguns tipos de negócio, principalmente negócios muito nichados, tá? Então, acho bacana, pode funcionar para você. Agora inbound, né? Falando um pouco sobre como atrair o cliente mais para você. E aqui entra muito na geração de conteúdo em si, né? Então você gerar conteúdo de valor que atrai o seu cliente de acordo com um funil ali de atração, e ele vá se conscientizando da dor, da necessidade, e se interesse, entenda o que você faz, se interesse pelo seu produto e adquira o seu produto. Durante muito tempo, essa geração de conteúdo ela foi baseada em blogs, por exemplo, criação de artigos. Por quê? Por causa do SEO. Hoje em dia isso já não é tão forte, a criação de conteúdo ela acontece muito mais em redes sociais ou YouTube, e isso trouxe inclusive uma popularização do Building Public. O Building Public é geração de conteúdo para vendas inbound, tá? Então, o cara que está ali compartilhando com você a rotina dele, desenvolvendo um SaaS, ele não está fazendo isso só porque ele gosta de produzir conteúdo. Ele está fazendo isso provavelmente porque você é o público-alvo dele, ou as pessoas que assistem ele são o público-alvo dele. Pode reparar, a maior parte das pessoas que fazem building public de SaaS vendem para empresas de SaaS. Coincidência? Não, é claro que não. É inteligência. E esse é o principal motivo, acho que o motivo mais interessante para se fazer building public e quando faz sentido fazer building public. Se você não vende para fundadores de SaaS, na minha humilde opinião, fazer o building public tem mais pontos contra do que pró, porque a gente traz uma visibilidade que às vezes não é tão interessante. Eu falei sobre isso em uma das edições anteriores. Eu acho que às vezes te traz uma visibilidade desnecessária no momento que você não está tão estruturado, beleza? Então, esse é um pouco do ponto. Geração de conteúdo vai muito nisso. Lógico, existem outras formas de você fazer atração, de você fazer vendas, tanto inbound quanto outbound. E existe também variações. Por exemplo, se você tem um funil de inbound forte, você tem uma solução que não é tão cara, você não vai fazer a atração do cliente inbound para jogar para um closer. Às vezes você joga esse cara direto num checkout e ele compra o teu produto de forma e o seu CAC é baixíssimo. Você vai casar ali o teu funil de captação de leads inbound com a outra parte do processo comercial, se você vai fazer isso via comercial realmente, vendedor, ou via checkout, ou N outras formas, aí depende muito dos fatores que eu vou falar aqui, né? Então, assim, quais são os fatores que influenciam no processo comercial que você vai desenhar? O ticket do seu produto, o volume de vendas que você pretende fazer, que também tem a ver com o ticket,
a estrutura de custos que o teu negócio tem, a complexidade da solução que você vende e a complexidade do ciclo de venda. Os três primeiros, volume, ticket e estrutura de custos, são variáveis bastante operacionais, são minha expertise, e eu vou falar sobre isso. Elas são correlacionadas, tá? Porque geralmente o que você faz? Você tenta vender muito volume de vendas a um ticket baixo, ou você tenta vender poucas vendas a um ticket alto. Se você vai vender alto volume de vendas a um ticket baixo, para você ter uma estrutura de custo que se pague, você precisa de uma captação barata. Ou seja, você precisa atrair o cliente de forma barata e vender para ele de forma barata. Às vezes você pode até investir num tráfego pago, mas às vezes não faz sentido investir em ter um vendedor vendendo esse alto volume e ticket baixo. Então, porque a estrutura de custos não vai se pagar, tá? Então são variáveis que se conversam. Da mesma forma, se você tem um ticket elevado, dificilmente você vai conseguir converter um cliente numa venda de volume, num checkout. Você precisa de argumentação para romper a barreira de tomada de decisão de um produto de ticket alto. Então, provavelmente você vai precisar de uma estrutura com closer, tá? Então, isso tem um pouco da lógica de tomada de decisão do processo comercial. Além disso, vamos lá, complexidade da solução. É praticamente impossível você vender um software extremamente inovador ou altamente complexo sem a presença de um closer para explicar e detalhar a solução. Vai ficar muita dúvida, vai ficar questionamento. Será que isso funciona para mim? Será que vai funcionar na minha operação? Será que é o que eu quero? Enfim, então é difícil, muito difícil você conseguir vender um software, às vezes de mais de, sei lá, R$ 300, ou que seja muito complexo, sem um closer para pegar esse cliente, explicar e remover as objeções, enfim. Você não vai conseguir escalar. E a complexidade do ciclo de venda. O que isso significa? Às vezes você pode até ter um SaaS que ele é mais barato ou até simples. Só que se você vende para um cliente complexo, que tem um processo de tomada de decisão longo ou de múltiplos pontos de contato, você vai precisar de uma estrutura comercial que preveja isso, consiga fazer uma reunião, convença múltiplos stakeholders, que conduza esse processo comercial, porque é difícil. E isso é muito comum, tá? Em SaaS é muito normal você vender para uma pessoa, ser outra que paga e ser outra que usa, tá? Então, por exemplo, você vende para o CEO, quem paga é o financeiro, quem vai usar é o time operacional. Então, isso é muito comum. E nesse sentido, você também vai precisar ter uma estrutura de convencimento de múltiplos stakeholders, ter, às vezes, um processo comercial com um closer para fazer follow-up, para fazer múltiplas reuniões com vários clientes diferentes. Enfim, tudo isso influencia na forma como você vai vender o seu SaaS. Mas assim, gente, é menos complexo do que parece. O que vale, e não tem bala de prata, não tem uma solução que resolve todos os casos. Existem alguns direcionamentos, como eu mesmo trouxe aqui, mas teste canais diferentes, teste formas diferentes. Talvez não testar muita coisa durante os primeiros tempos do seu SaaS e nem muitas coisas ao mesmo tempo, porque isso pode tomar uma energia, um tempo que você às vezes não tenha. Então, no começo do teu SaaS, às vezes vale desenhar um processo simples, fazer aquilo que todo mundo faz, testar, funcionou, vai com aquilo. Se concentra muito mais em entender o teu cliente, aperfeiçoar o seu produto, gerar o product market fit e começar a escalar para uma vez lá na frente você ter esse problema de otimização realmente de processo comercial e você testar alternativas diferentes, tá? Então, e outra coisa, evite inventar muito a roda quando se trata de processo comercial, tá? Entender esses processos mais convencionais, simples, usuais, é legal porque facilita o processo de tomada de decisão do seu cliente também. Vender para um cliente de uma forma que ele já está acostumado a comprar é super legal, tá? Reduz a fricção do processo de compra de uma forma extraordinária. Então, se você vende para tomadores de decisão de grandes empresas, eles já esperam um determinado modelo, eles esperam falar com um consultor, enfim. Da mesma forma, se você vende para um cliente B2C que vai pagar um ticket pequeno, ele não quer ter que falar com o vendedor para comprar esse produto. Então,
respeitar aquilo, a forma como o teu cliente já está acostumado a comprar é super importante para você conseguir construir um processo comercial que funcione, tá? Então, assim, eventualmente você vai precisar, às vezes, inovar e pensar fora da caixa para desenhar o teu processo, sim, mas provavelmente lá na frente, quando você já esgotou um canal atual, você precisa procurar alternativas para reduzir o seu CAC ou alguma coisa nesse sentido. Fechado? Espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Se for de valor, deixa o like na edição, deixa comentário, enfim, compartilha com as pessoas que você gosta, ajuda essa newsletter a chegar a mais gente e fiquem à vontade, caso vocês tenham sugestões de temas ou dúvidas, de me procurar aqui dentro do Substack mesmo, ou por e-mail, ou em qualquer canal que vocês conseguirem, beleza? Fechado? Então é isso e até a próxima edição. Tchau!